Olá, a conversa hoje é sobre a inflação e o seu dinheiro. Nós estamos mais uma vez no Brasil passando por um processo inflacionário e isso é percebido por todos nós e isso afeta a nossa vida cotidiana de uma forma geral, a forma como a gente gasta, a forma como a gente investe, tudo isso vai ser afetado. Esse processo inflacionário, esse ano a inflação vai ultrapassar os 2 dígitos, isso já é quase que pacificado pelo mercado. E isso naturalmente tem um impacto muito forte sobre a vida de todos nós. Lembrando que essa inflação de 2 dígitos, ela é a inflação oficial, aquela inflação que o governo mede através do IPCA. E tem naturalmente uma diferença entre os seus hábitos de consumo, o tipo de produto que você consome, você pode estar vivendo uma inflação na prática muito maior do que isso. Isso você percebe quando você vai encher o tanque do carro, quando você vai no supermercado, enfim, a forma que você tem os seus gastos, o valor que você precisava para manter os seus gastos, para fazer os seus gastos mensais, esse valor provavelmente subiu. O quanto esse valor subiu é a inflação que você está enfrentando no seu dia a dia. Daí a importância óbvio, de acompanharmos os dados oficiais, mas estarmos atentos ao impacto na nossa realidade, no nosso dia a dia, porque isso vai fazer uma grande diferença, inclusive em como você deve se planejar, como você deve organizar as suas finanças para se precaver, para se manter de uma forma ativa em relação a esse processo e impedir que o seu dinheiro continue derretendo nesse processo inflacionário, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas considerações sobre como você proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro desse processo inflacionário. Obviamente que nós temos que começar com o seu gasto, né? Como você está gastando esse dinheiro. Isso depende muito do seu perfil, de quanto você ganha, de quanto você gasta, da sua natureza, se você consegue poupar, consegue investir ou não. Mas, perfeito. Feito isso, vamos tratar da proteção patrimonial, da proteção do seu dinheiro. Em períodos inflacionários, é nítido que o dinheiro vai perdendo poder de compra, o seu dinheiro vai perdendo valor. Nós comumente falamos que as coisas estão subindo, as mercadorias estão mais caras. Na realidade, um outro ponto de vista é nós aceitarmos que o nosso dinheiro está perdendo valor. O nosso dinheiro já não tem mais o mesmo potencial que ele tinha antes. Essa é uma afirmação mais dura, mas é isso que acontece sobre uma determinada ótica. Como que eu protejo o meu patrimônio? Como você protege o seu patrimônio desse processo inflacionário? Aí nós temos diversos mecanismos para tentar amenizar ou resolver esse problema. Um deles, se você já investe, é fazer investimentos atrelados à inflação, né? E títulos, temos aí, por exemplo, títulos do governo que pagam IPCA mais uma determinada taxa de juros. Então, ou seja, nesse tipo de investimento você vai receber de volta a correção pela inflação oficial mais uma taxa de juros. Então, por exemplo, você tem títulos aí pagando IPCA mais 5, IPCA mais 4, enfim, você vai receber o título, se você segurar ele até o final, obviamente, você vai receber o título mais a correção da inflação e mais uma taxa de juros pré-acordada. É um formato para te garantir proteção da inflação, certo? Outros investimentos, você tem a opção de dolarizar, né? Isso vai depender do seu conhecimento de finanças, vai depender também do tamanho do seu patrimônio. Eu vou elencar várias opções aqui e também mencionando para quem se aplica. Por exemplo, Tesouro Direto com título de IPCA+, para quem se aplica? Para qualquer pessoa. A partir de R$100 você já consegue investir no Tesouro Direto. Então, você, mesmo com poucos valores a investir, você já consegue investimentos que te dão uma certa proteção, do processo inflacionário. Dolarizar a carteira. Hoje essa dolarização ela pode acontecer com compra de moeda, o que não é recomendável para todo mundo, né? Mas você pode, por exemplo, fazer investimentos em BDRs, que são ações de empresas internacionais, de empresas estrangeiras, que de certa forma vai te dar uma proteção com relação à inflação brasileira. O mundo todo está passando por um processo inflacionário, mas aqui no Brasil esse processo está mais acentuado. Então, dolarizar parte da sua carteira de investimentos é uma forma de se proteger da inflação, certo? Óbvio que é sempre recomendado que você conheça bem o tipo de investimento que você está entrando, né? Mas é interessante pensar nisso como alternativa. Também o BDR é uma alternativa para quem tem menores recursos, certo?
você consegue comprar BDRs aí a valores, ou fundos de BDRs com investimentos pequenos. A partir aí de 100, 500 reais você já consegue fazer esse tipo de investimento. Uma outra alternativa de proteção da inflação muito comum no Brasil, na verdade essa aqui é a preferida da maioria das pessoas, principalmente das pessoas mais tradicionais e conservadoras, é o investimento em imóveis, né? Então o investimento em imóvel, sim, é uma forma de se proteger da inflação. Obviamente que o imóvel ele tem algumas peculiaridades, você precisa de um valor muito alto para adquirir um imóvel, ele é um item de baixa liquidez, ou seja, quando você compra um imóvel, você está fazendo ali uma reserva de valor. Você garantiu aquele valor, a tendência natural do imóvel, salvo episódios atípicos, ele tende a se valorizar ao longo do tempo, porém ele é um item não líquido, você não consegue converter o seu imóvel em dinheiro da noite para o dia, com muita velocidade. Para fazer isso, você normalmente tem que perder parte significativa do valor, mas para quem tem um valor maior e não tem a necessidade da liquidez, o imóvel é sim uma alternativa de reserva de valor e de proteção contra a inflação, ok? Outra forma de proteção contra a inflação é o ouro. Você também, no Brasil, se você pega historicamente, o ouro é uma forma sim de se proteger da inflação. Principalmente com a nossa moeda, que é uma moeda fraca, uma moeda nova, o ouro pode te dar uma proteção melhor do que manter o dinheiro em espécie e manter em determinadas aplicações. Os pontos do ouro também tem a questão do risco. O investimento é um pouco maior do que o que você precisaria para comprar BDRs ou para comprar tesouro direto. O ouro você vai ter que comprar chapas a partir de chapas que eu digo, sim, você pode comprar certificados de ouro na B3, na Bolsa de Valores, né, através do seu banco, das suas corretoras. Você compra isso diretamente lá, sem ter que carregar o ouro para casa e ter os custos de um cofre ou o risco de estar com esse ativo na sua casa. Então você compra o certificado de ouro, né, um ouro escritural, um ativo financeiro, a partir de lâminas de 25 gramas. Então você pega o valor do grama do ouro e multiplica por 25, você vai ter, hoje deve estar em torno de 7 mil e poucos reais, você consegue fazer esse tipo de investimento em ouro também. Já é um pouco mais sofisticado, mas ainda assim é muito menos do que o imóvel. Questão do ouro, ele também vai ter uma oscilação de preço, também é menos líquido, né, do que o investimento em fundos ou em BDRs, ele tem uma liquidez menor e você está sujeito a uma oscilação maior de preço. Você pode precisar vender isso no momento que esteja embaixo, você pode também sofrer uma perda, né, assim como todos os ativos. Mas também é válido pensar no ouro como reserva de valor, certo? E por fim, uma outra reserva de valor que tem surgido com muita força no mercado, né? A gente até tem brincado muito com esse símbolo, né? Que são as criptomoedas, a mais famosa delas, o Bitcoin. As criptomoedas, principalmente o Bitcoin, tem se mostrado ou tem surgido como alternativa para vários investidores, para várias pessoas, como uma alternativa de reserva de valor, como sendo um ativo que tende a se valorizar. Obviamente que esses ativos estão ainda muito voláteis, né? Eles têm oscilações muito bruscas, dentro de um mesmo dia tem oscilações absurdas, o Bitcoin um pouco menos, mas outras criptomoedas que estão surgindo agora de menos valores têm oscilações absurdas dentro do dia, então você precisa entender um pouco desse universo, entender os aspectos operacionais e também legais, as implicações legais que tem de fazer investimento nisso, mas sim, é uma alternativa para a proteção da inflação, né? As criptomoedas, um comentário que se faz é que você não precisa tirar o dinheiro do país, você tira o país do dinheiro, né? Já que a criptomoeda ela não tem vínculo, ela não tem centralização. Obviamente, todo tipo de investimento, de todos que eu citei aqui, se você vai comprar títulos do Tesouro Direto ou outros títulos de empresas privadas atreladas à inflação, se você vai comprar BDR, vai dolarizar sua carteira, vai mandar dinheiro para a corretora lá fora, se você vai investir em imóveis, ouro ou criptomoedas, é sempre bom antes você se inteirar, você conhecer o tipo de investimento, entender as regras do jogo, né? Não dá para você entrar num jogo sem saber as regras, então entenda um pouco antes disso, procure informações, a gente vai estar postando novas informações sobre vários tipos de investimentos aqui nesse canal, então acompanhe, curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, né, o que você achou relevante, tá? E sempre conheça bem aonde você vai entrar com o seu
dinheiro, onde você vai colocar o seu dinheiro para você não ser vítima de algum fato que você desconhecia quando entrou, tá ok?